Olá galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é para fazer uma explicação para ajudar vocês a responderem as questões de geografia da parte 1 do bloco 10 de atividades. Então, nessa atividade de geografia, como é uma atividade que ela é uma revisão de assuntos anteriores, eu utilizei como base o bloco 8 e o bloco 9. Então, a primeira questão é exatamente sobre a formação do território brasileiro e a segunda e a terceira é sobre a regionalização do nosso país. Então, sobre a formação do nosso território, sobre a nossa primeira questão, a gente tem que lembrar que quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles encontraram diversos povos divididos em muitas etnias mesmo. Cerca de 4 milhões de pessoas que viviam aqui no nosso território chamado indígenas. Após isso, após eles conhecerem e entrarem em contato com os indígenas, eles passaram a explorar o nosso território. Claro que antes mesmo deles chegarem ao Brasil, os portugueses eles já tinham um acordo com os espanhóis para a exploração da América do Sul, que era chamado de Tratado de Tordesilhas. Mas a gente viu que ao longo do tempo Portugal não respeitou o Tratado de Tordesilhas, ele foi muito além do que estava combinado, expandindo o território. Mas como foi essa expansão de território, pessoal? Primeiramente, os portugueses não encontraram no nosso país, como os espanhóis, por exemplo, encontraram na sua parte explorada, metais preciosos como, por exemplo, prata e ouro. Como eles estavam buscando prata e ouro de início, eles não acharam, eles conseguiram encontrar no Brasil um produto que ele era valioso na época na Europa, né? Então, nas primeiras décadas de colonização das terras sul-americanas, os colonos portugueses não encontraram metais preciosos, assim começaram a explorar o pau-brasil ao longo do litoral para comercializá-lo na Europa. Então, qual foi aquela árvore nativa que os portugueses passaram a explorar ao longo do litoral do Brasil, no começo da colonização? Como é que se chamava essa árvore? Pau-brasil. Então eles passaram, não encontraram nem ouro, nem prata, nem metais preciosos, mas encontraram e exploraram o pau-brasil ao longo do litoral. Uma árvore que era encontrada na Mata Atlântica, na área litorânea, era chamada de pau-brasil. Por isso vamos à primeira questão. Então a primeira questão ela nos diz o seguinte. A primeira questão é sobre esse tema que a gente estava falando aí agora. Nas primeiras décadas de colonização das terras sul-americanas, os colonos portugueses não encontraram metais preciosos, mas começaram a explorar ao longo do litoral uma árvore típica do nosso território. Como é que era chamada essa árvore que eles exploraram assim que chegaram ao Brasil? Chamava-se juazeiro, mandacaru, o angico ou o pau-brasil. Letra A, essa árvore que eles exploraram lá no começo da colonização, no litoral, era o juazeiro, o mandacaru, o angico ou o pau-brasil. Então, qual era o nome dessa árvore, pessoal? Então, eles conseguiram achar ao longo do litoral do Brasil. Então, essa árvore aí, que vocês vão marcar aqui a resposta certa, ela foi importante, que foi a primeira atividade econômica a ser explorada no Brasil. Depois, ao longo das décadas e séculos, veio a cana-de-açúcar, veio a pecuária, a mineração, o café e etc. E assim se expandiu e se formou o nosso território. Agora vamos falar sobre os temas da segunda e terceira questão, que é exatamente a regionalização do nosso território. Então vamos logo diretamente à nossa regionalização que a gente conhece, a oficial, que foi feita na década de 90. Então na década de 90 o IBGE ele produziu uma regionalização que a gente conhece até hoje, né, pessoal? Que é essa daqui, ó. Então essa regionalização é a mais conhecida da gente, que divide o Brasil em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, que são cinco macro-regiões. Então a regionalização oficial
do IBGE de 1990. Claro que o IBGE já produziu outras regionalizações, como 1942, 1970, mas a oficial, que a gente conhece até hoje, divide o nosso território em macro-regiões. Então, são 5 macro-regiões, que exatamente o nosso estado do Ceará fica na região Nordeste, na macro-região Nordeste. Então, o IBGE, a regionalização oficial, divide o Brasil em 5 macro-regiões. Por isso, nós vamos logo responder a segunda questão que fala sobre esse tema. Segunda questão. Vamos lá. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já realizou algumas regionalizações do território brasileiro. As mais recentes é de 1990, a mais recente, que é o que a gente falou. A regionalização oficial do Brasil divide o território em 5 grandes regiões, também chamada de... Como são chamadas essas 5 regiões que o IBGE dividiu o nosso território, a regionalização oficial? Como é que são chamadas essas 5 regiões? Como é que elas são chamadas? Vamos lá. Essas 5 regiões, essas 5 grandes regiões são chamadas de micro-regiões para o IBGE, mesorregiões, macro-regiões ou complexos regionais. Lembrando, na regionalização de 1990, na regionalização oficial do IBGE, como é que é chamada as 5 grandes regiões do Brasil? Micro-regiões, mesorregiões, macro-regiões ou complexos regionais. Então lembrem-se dessa questão. E é exatamente sobre os complexos regionais que é o tema da nossa terceira questão. Então, os complexos regionais, eles são um pouquinho diferentes das macro-regiões. Então, são 3 complexos regionais: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Lembre-se que aqui, nessa outra regionalização do IBGE, é diferente, são 5. Aqui no complexo regionais, são 3: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Então, dentre essas 3, vamos destacar aquele que atualmente desenvolve muito o setor da indústria e do turismo. Dentre desses 3 complexos regionais, aquele que trabalha mais a questão do turismo e da indústria, que é esse aqui, o Nordeste. Então, entre o Nordeste, a Amazônia e o Centro-Sul, aquele complexo regional que se destaca no atual cenário econômico no que se refere à indústria e ao turismo, né, é exatamente o Nordeste. É exatamente o complexo regional do Nordeste. Mas por quê? Por causa dos investimentos estrangeiros, né, na construção de resorts e redes hoteleiras nas áreas litorâneas do Nordeste. Então lembre-se da terceira questão. O complexo regional que se destaca atualmente nos setores da indústria e do turismo, principalmente por causa dos investimentos estrangeiros, é o Nordeste. Esses investimentos são nas redes hoteleiras de resorts nas áreas litorâneas. Então é o complexo regional do Nordeste. Com o complexo regional se destaca atualmente no setor da indústria e do turismo, Nordeste. Terceira questão. Então, terceira questão. É um complexo regional cujo crescimento se destaca no atual cenário econômico, especialmente no que se refere ao desenvolvimento industrial e do setor do turismo. Lembre-se do que a gente acabou de falar. Qual é o nome desse complexo regional que se destaca no setor industrial e de turismo? Como é que se chama esse complexo regional? Lembrando que os complexos regionais só são 3. Então esse complexo regional chama-se letra A, Amazônia, letra B, Centro-Sul, letra C, Pantanal ou letra D, Nordeste. Então, relembrando, aquele complexo regional que se destaca
no setor industrial e do turismo atualmente? É a Amazônia, é o Centro-Sul, é o Pantanal ou é o Nordeste? Então, qual é esse complexo regional que se destaca no setor industrial e de turismo? A, Amazônia, B, Centro-Sul, C, Pantanal e D, Nordeste. Então esse vídeo aqui foi o vídeo de geografia para ajudar vocês a responderem as questões da parte 1 do bloco 10 de atividade. Próximo vídeo vai ser o vídeo explicando as questões de religião dessa parte 1 do bloco 10. Pois até o vídeo de religião, turma do 7º ano. Falou!